Oi gente, tudo bom? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje são as características clínicas e microbiológicas de cães em sepse de um hospital veterinário escola no norte do Paraná. Ele foi escrito pelo Valdair Camargo Júnior, Mônica V. Bar Arias e Márcia R.E. Perugini, ou Perugini, eu não sei como é que se pronuncia, desculpa. Pela Pesquisa Veterinária Brasileira, volume 40, de novembro de 2020. A sepse é uma disfunção de órgãos que ameaça a vida dos animais causada pela resposta desregulada de um hospedeiro em relação a uma infecção. E o choque séptico, que muitas vezes acaba acontecendo nos animais, é muitas vezes uma consequência dessa sepse. Há anormalidades adjacentes do metabolismo circulatório, circular e hiperlactatemia persistente após uma ressuscitação adequada com fluidoterapia. Inclusive, a terapia vasopressora que é utilizada, ela é necessária para manter a pressão arterial média acima de 65 mm de Hg, que seria o necessário para a vida do animal, e a mortalidade na veterinária varia de 21 até 70% dependendo de cada um dos estudos. As principais etiologias da sepse nessa espécie de animais incluem a peritonite de origem gastrointestinal ou urogenital, pneumonia, imunossupressão, a piômetra, fascite necrosante, que seria uma infecção bacteriana destrutiva que rapidamente progride de tecido subcutâneo e face superficial do animal, e também de ferida. Claro, por uma intervenção adequada de animais que estão sofrendo de sepse, é importante ter uma intervenção rápida no momento que tu começa a ver os sinais que estão acontecendo no animal. E esse estudo que eu vou falar aqui, ele teve como objetivo utilizar o protocolo adaptado de cães com base nas segundas definições do Conselho Internacional para Sepse e Choque Séptico, que seria a sepse 2, que eles deixam ali no estudo, para identificar pacientes com sepse e caracterizar seu perfil epidemiológico, clínico e laboratorial sobre desfecho clínico. E esse protocolo ele foi adaptado da medicina humana para a medicina veterinária e utilizado nesse estudo que foi realizado no Hospital Veterinário na Universidade Estadual de Londrina de março de 2016 a abril de 2017. Salve para quem é do Paraná e de Londrina. E foram avaliados 42 cães com suspeita de sepse. E a identificação desses pacientes que estavam sofrendo de sepse, ela foi realizada seguindo alguns critérios. O primeiro deles era de acordo com o critério da SIRS, que seria da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, onde o animal teria que ter pelo menos dois dos seguintes parâmetros anormais, que seriam a frequência cardíaca acima de 150, a taxa respiratória maior que 40 respirações por minuto, ou a temperatura acima de 39,4 graus Celsius ou abaixo de 37,2 graus Celsius, leucócitos acima de 19.000 ou abaixo de 5.000 milímetros cúbicos, ou desvio à esquerda superior a 3%. O segundo critério seria a sepse em si, que seria a presença de um foco comprovado ou suspeita de infecção associada a pelo menos mais 2 sinais de SIRS. O terceiro critério seria a sepse com disfunção de órgãos, que seria a presença de sepse associada ou não com sinais de SIRS e com a presença de uma das seguintes doenças que eu vou citar aqui, que seriam a pressão sistólica inferior a 90 mm de Hg ou pressão arterial média inferior a 65 mm de Hg, oligúria, dificuldade respiratória, hiperlactatemia maior que 3,2 millimol por decilitro, diminuição do nível de consciência de acordo com a escala adaptada de Glasgow, que ela é a mais utilizada, abaixo de 17, creatinina maior que 2 mg por decilitro, bilirrubina total superior a 0,5 mg por decilitro e plaquetas menores que 50.000 milímetros cúbicos. O último critério seria o choque séptico em si, que seria a presença de uma hipotensão associada à sepse não responsiva à ressuscitação com a fluidoterapia. E após a identificação do paciente séptico de acordo com os critérios utilizados, foi coletado sangue para cultura sanguínea de 2 locais diferentes, materiais do foco infeccioso e o cotonete renal. E as culturas sanguíneas elas foram duplicadas, inclusive, porque isso diz que aumenta a sensibilidade do teste, que isso é considerado positivo mesmo quando houve o crescimento nas 2 amostras. E após a aplicação do protocolo adaptado a 42 pacientes no período descrito, 5 animais eles tiveram infecção e 37 cães eles atenderam aos critérios de classificação de sepse. Desses 37 cães, 31 estavam em sepse e 6 estavam em choque séptico. E a tabela 1 que tem no artigo, ele mostra as características clínicas e laboratoriais dos cães no estudo. Então eu recomendo a todo mundo dar uma olhadinha para conseguir identificar melhor cada um dos pacientes, inclusive. Os focos infecciosos predominantes, eles foram a pele e os tecidos moles, que teve 54,1% dos pacientes totais, seguido por infecções agudas no trato abdominal e urinário. E o desfecho de sobrevivência, ele foi obtido
mais da metade dos cães ainda, que foi 56,7% deles. E a tabela 2 do artigo ele mostra o resultado das análises microbiológicas que acabaram tendo nos pacientes. O crescimento bacteriano ele ocorreu em somente 24,3% das culturas sanguíneas, lembrando que isso muito em virtude daquela dupla prova que ela é necessária para confirmação. E os micro-organismos gram-positivos foram os mais frequentes, com 66,6% dos casos. Só lembrando que os gram-positivos são aqueles que possuem a camada de peptídeo glicano e os gram-negativos eles não possuem essa camada. E o principal deles foi o Staphylococcus pseudo-intermédios, com 33,3% dos casos, seguido do Streptococcus canis e do Enterococcus spp. E em focos infecciosos, bactérias gram-negativas como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosas foram os mais frequentes na mucosa retal dos animais. No entanto, nesse local ocorreram várias bactérias que são classificadas como ESBL, que seriam beta-lactamases de espectro estendido, que elas são conhecidas por serem muito resistentes. E elas foram identificadas como sendo Enterococcus spp resistente à vancomicina em 10,5% e o Streptococcus pseudo-intermédio resistente à meticilina em um caso, que ele está presente na tabela 2, inclusive. E eu quero dar um foco especial nesse artigo para a tabela 3, que geralmente eu gosto que vocês olhem as tabelas nos artigos. Esse eu vou deixar só essa tabela porque eu quero dar um ponto especial para ela. Olhem para essa tabela. Ela mostra o perfil de sensibilidade in vitro dos micro-organismos isolados, aminoglicosídeos e amoxicilina com clavulanato. Eles apresentaram a menor porcentagem de resistência, como já esperado. Porém, a ampicilina, sulfametoxazol e errofloxacina foram os antimicrobianos com as maiores taxas de resistência, que dá pra ver ali que está atingindo 90%, 89% e 87% respectivamente. Vocês têm ideia que a enrofloxacina, eu lembro que quando eu estava na faculdade, era um antimicrobiano que muitos falavam para cuidar muito o uso, porque não dava para usar tanto para não adquirir resistência. E nesse artigo já 87% das bactérias já estavam resistentes a ele. Isso é um número muito absurdo. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, quem trabalha na veterinária, para não fazer a criação de uma superbactéria resistente a todos os antibióticos. Que não é tão difícil assim. Olha só, 87% é resistente à enrofloxacina. Demora muito para sair um antimicrobiano novo, faz anos que não sai um muito eficiente. Então, eu acho que é necessário dar esse ponto. Ele é discutido mais para frente no estudo, mas eu quero já deixar um ponto bem claro que cuidem na hora de administrar um antibiótico, porque tem esse risco bem evidente que está no artigo que já está ocorrendo e que eu acho que a gente tem que se precaver e cuidar bastante. Continuando, todas as variáveis clínicas e laboratoriais elas foram analisadas na tabela 5 do artigo e a presença de 2 ou mais sinais de CIDS, hipotensão e hipoalbuminemia foram independentemente associados à morte. E o modelo atual ele classificou corretamente 82,4% dos casos. Além disso, a presença de 2 ou mais sinais de CIDS, juntamente com a hipotensão e hipoalbuminemia, elas explicam 53,6% do desfecho de morte que ocorreram. E mais de 70% dos pacientes eles apresentavam pelo menos 2 sinais de CIDS associados à infecção. E aproximadamente 30% não apresentavam sinais, não expressavam apenas um dos parâmetros. Isso ele demonstra que a ausência desses sinais ele não exclui a sepse, uma vez que disfunções orgânicas podem estar presentes no paciente séptico, mesmo sem sinais de CIS, conforme proposto pelo consenso de sepse 3, que ele não cita nesse artigo especificamente o estudo, só que já é utilizado na medicina humana em alguns casos. Vale mencionar que até na medicina humana o consenso de sepse 3 ele ainda é um pouquinho polêmico e muitos ainda preferem o consenso 2 por causa de algumas divergências que acabam ocorrendo, então não é unanimidade ainda. E embora 70% dos pacientes tenham sido classificados como tendo uma sepse grave, a sobrevida foi maior do que a taxa de mortalidade ainda. Isso demonstra que apesar da presença da disfunção orgânica estar associada ao aumento da mortalidade dos animais, o reconhecimento precoce e o tratamento por meio da aplicação de um protocolo desenvolvido para a identificação da sepse, ela permitiu a identificação dos parâmetros clínicos e laboratoriais significativamente associados à maior chance de morte deles. A hipotensão na sepse ela é uma consequência da diminuição, inclusive, da produção cardíaca devido ao excesso de fatores inflamatórios causando outras alterações cardiovasculares, comuns tanto em humanos quanto em animais em sepse com baixo fator prognóstico. Quando a hipotensão ela não responde ao tratamento vasopressor, os pacientes são classificados como em choque séptico, e os pacientes que atenderem a essa classificação apresentam pior resultado normalmente. E no estudo, pouco mais da metade dos cães ele apresentou aumento do lactato, apresentando comprometimento da perfusão tecidual,
No entanto, essa mudança ela não estava correlacionada com a mortalidade. Em estudo com cadela com piômetra e sepse diagnosticada com pelo menos 2 sinais de Sirius e mais de um sinal de disfunção orgânica, foram avaliados vários parâmetros de perfusão tecidual e concluiu-se que a concentração de lactato também não era um bom preditor de mortalidade quando comparado à avaliação do déficit de base de saturação de oxigênio venoso central. Porém, isso pode ser em virtude do número de pacientes no caso, porque em um estudo com vários centros veterinários com um número de casos 14 vezes maior do que desse estudo que eu estou falando aqui, o lactato ele foi um preditor significativo de sobrevivência dos animais. E pacientes com hipoalbuminemia foram mais propensos ao óbito nesse estudo, sendo que a albumina ela tem as funções como manter a pressão oncótica, transporte de substância, mediar coagulação, inflamação, entre outras. E embora sua medição ela seja barata e fácil de se realizar, ela é considerada um biomarcador inflamatório não específico ainda, porque ele pode diminuir em casos de insuficiência hepática, enteropatia, síndrome nefrótica, desnutrição, queimadura, entre outras condições ainda. E a dificuldade respiratória foi a disfunção com maior associação ao óbito nos animais em relação à falência dos órgãos, como observada em um outro estudo que eles citam aqui, em que a sobrevida ela foi avaliada quanto à presença da síndrome da falência de múltiplos órgãos, ou a SFMO, em 114 cães, com a presença da sepse, claro. E a taxa de mortalidade em cães sépticos também aumentou em relação ao número de órgãos afetados. Quanto mais órgãos, mais chances tem de morrer. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus intermédios e Enterococcus spp foram as bactérias mais isoladas em focos infecciosos, principalmente infecções do tecido mole e da pele. Devido ao importante problema de resistência antimicrobiana em animais e em seres humanos, é consenso que a coleta de materiais dos pontos de infecção para cultura e antibiograma é realizada sempre que possível para facilitar o início precoce do tratamento adequado. No entanto, nas culturas de focos infecciosos, houve uma alta resistência às quinolonas, ampicilina, sulfametoxazol e cefepima, que é uma cefalosporina de quarta geração. E no mesmo local onde o estudo foi realizado, eles realizaram também 2 outros estudos que estão avaliando a resistência da bactéria isolada em cães com ferida. E houve uma tendência de aumento à resistência a antibióticos na classe das quinolonas, aminoglicosídeos e sulfonamidas no período entre cada estudo. É preocupante porque além de as opções dos antibióticos estarem diminuindo, vários gêneros de bactérias podem ser reservatórios de resistência e antibióticos também. E a Escherichia coli, por exemplo, é uma bactéria comensal de humanos e animais e é amplamente disseminada no meio ambiente. E ela tem genes de resistência que elas podem ser facilmente transferidos para outras bactérias patogênicas. E a produção das bacta-lactamases de espectro estendido, aquela ESBL, e o desenvolvimento de resistência a quinolonas são comuns em cepa de Escherichia coli. E isso é uma grave ameaça para humanos e animais. E que embora no estudo ainda haja sensibilidade aos antimicrobianos carbapenem, o seu uso ele deve ser restrito na medicina veterinária para evitar a seleção de bactérias multiresistentes, que elas podem ser um risco não só para a saúde veterinária, mas também para a saúde humana. O estudo conclui falando que os resultados mostraram que o protocolo adaptado utilizado no estudo permitiu verificar os melhores parâmetros relacionados à identificação precoce dos pacientes em sepse e relacioná-los ao óbito. A maioria dos cães ele apresentou 2 ou mais sinais clínicos de CIRS ou alterações na contagem de glóbulos brancos, temperatura, frequência respiratória, cardíaca, disfunções de órgãos, incluindo hipoalbuminemia, hipotensão e dificuldade respiratória. Os melhores preditores para a mortalidade dos cães foram 2 ou mais parâmetros de CIRS, hipotensão e a hipoalbuminemia. E dificuldades respiratórias e a presença de disfunção de órgãos eles estiveram associados à mortalidade dos animais. E as bactérias ESBL que colonizam a mucosa retal também tiveram mais relação ao desfecho de morte deles. E os micro-organismos mais frequentes encontrados tanto na mucosa intestinal quanto colonizando a mucosa retal foram as bactérias gram-negativas, como é o caso da Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, resistentes à vancomicina. Ele também colonizou alguns pacientes, o que é de grande preocupação, sugerindo que na medicina veterinária as mesmas preocupações sejam utilizadas aqui nas UTIs humanas, que deve ser implementada para evitar a disseminação de micro-organismos multiresistentes. Uma mensagem que eu deixo no final desse vídeo é: a principal, cuidem o uso de antibióticos e a sua administração na veterinária. A gente não tem um aspecto tão grande assim de antibióticos para ser utilizado, e a gente não pode diminuir ainda mais fazendo bactérias multiresistentes por causa de um problema que a gente mesmo criou, que é a administração excessiva deles. Então vamos ter cuidado na hora de administrar. E até o espaço no celular acabou enquanto eu tava falando, então eu vou encerrar por aqui esse vídeo.
Muito obrigado para quem assistiu. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo. Comenta também algo que você achou importante desse artigo. Compartilha com as pessoas ele para informar sobre o uso dos antimicrobianos e como isso está sendo importante na veterinária. E lembra de seguir a página também, que é artigos.vet, que eu sempre estou publicando artigos que sejam de relevância para a medicina veterinária, principalmente para a área de pequenos, ou saúde pública também. Então, segue aí, dá uma forcinha. Então era isso, muito obrigado a todos e até o próximo artigo. Tchau!